Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Hoje são 17 de outubro de 2025. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por eu estar vivo e a você, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Eu quero primeiramente agradecer aos 823 inscritos no meu canal. Gente, muito obrigado mesmo. E a proposta continua, até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Obrigado às 36 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito, visualização baixa, como sempre o título, né? Mas o assunto é o mesmo, basicamente, mas quando o título não chama, mas tá bom, estou muito feliz com isso, até 36 já é um número bom. São realmente aquelas pessoas que o assistem todos os dias e é muito bom mesmo. E se Deus quiser, nós vamos aumentar. Estou muito feliz com isso, né? Eu deixo o meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu peço desculpas que eu estou gravando sem microfone, porque eu não encontrei uma solução para a questão da microfonia. E aí eu temo que o vídeo ficará meio baixo. Mas eu já fiz de tudo para encontrar, mas na minha casa, em toda a área da casa, tem essa microfonia. Se eu botar o microfone e dar um chiado muito grande, eu acho que o chiado perturba mais do que o som baixo. Bom, é como o seguinte, hoje eu vou falar, eu estava ouvindo um parênteses aqui, ouvindo uma moça que lê tarô, né? Cartas de tarô. Como aquariano bom, que aquariano que sou, a gente sempre aquariano tem um pouco de misticismo, né? E eu gosto de ouvir porque tudo é ensinamento, né? E ela estava dizendo para essa semana não calar a boca. Eu falei, meu Deus, mas como é que eu vou fazer os meus vídeos? Então, aí no final era assim, não ataque pessoas. Eu falei, então tá bom, então tá resolvido o problema. Então eu vou falar hoje, não vou falar de nenhum nome de pessoa, porque fica calado não posso, porque eu tenho que fazer o meu vídeo, né? Então, mas é um assunto sério, e que eu vou falar, crime organizado domina a parte do Brasil. Gente, isso é muito assustador. Essa matéria está no Globo, eu só fiz a nível de, só fiz um resumo, né? Ou seja, eu li o resumo da matéria, porque eu já achei tão complicado, tão perigoso, mas é uma situação que nós brasileiros, nos últimos, talvez, eu poderia dizer a vida toda, mas nos últimos 40 anos, os governos esqueceram do país. Essa é a grande verdade. Eu sei que sempre teve gangue, sempre teve ladrões, sempre, mas nos últimos 40 anos, o crime organizado tomou uma dimensão assustadora, né? Eu quero aqui dizer o seguinte, né? A presença, segundo a matéria do Globo, a presença de facções criminosas e milícias no Brasil cresceu atingindo 28 milhões de pessoas, revela a pesquisa da Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo aponta que 19% da população convive com organizações criminosas, um aumento de 5 pontos percentuais em um ano. As grandes cidades e o Nordeste concentram os maiores índices, afetando diversas classes sociais e evidenciando a desigualdade social. O Globo, 16/10/2025, presença de facções e milícias cresce no país e atinge 28 milhões de brasileiros, aponta Datafolha. Veja como isso é complexo. Quando eu falo dos últimos 40 anos, porque é verdade isso, a política de segurança pública deixou de ser executada no Brasil. A desigualdade social é muito grande. A falta de banheiro, a falta de saneamento básico, a falta de escola, a falta de saúde criou vários mundos ou vários Brasis dentro de um só. E os políticos, né, ficaram nesse tempo todo apenas discutindo meia entrada no transporte público, meia entrada no cinema, né, aprovaram a lei do idoso, estatuto da criança, mas são eufemismos que não resolvem. Não adianta, eu sou idoso, mas ninguém me respeita, por quê? Porque não tem. Eu ando todo dia pagando transporte caríssimo na cidade de Santa Cruz de Capibaribe, mas a culpa é do transportador? Não, é que o governo não tem, é uma cidade que não tem transporte público.
né? Então imagine se o presidente Lula diz que vai tentar implantar o transporte público gratuito em todo o país. Santa Cruz de Capibaribe estará fora, porque não tem transporte público. Nós vamos continuar pagando um transporte precário, sujo e caro. Porque não tem. Como é que o governo Lula vai chegar aqui e dizer, não, em Santa Cruz de Capibaribe agora eu vou tomar os Toyotas lá, os 800, sei lá, 240 Toyotas que tem só no município de Itaquaritinga do Norte, para carregar passageiro para cima de Santa Cruz e Itaquaritinga, ou Itaquaritinga e Caruaru. O governo vai comprar esses Toyota, aí vai faltar Toyota. Tem Toyota demais, mas se o governo privatizar, vai faltar. É que nem a questão dos ônibus no Rio, de Janeiro e São Paulo. O governo vai colocar um ônibus de graça, vai faltar ônibus. As pessoas vão para a fila dos ônibus e para os pontos dos ônibus não vão ter ônibus para eles legal. Vai piorar o sistema, porque os donos das empresas de ônibus não vão botar ônibus na rua porque eles já estão ganhando. O governo já pagou para eles, já fizeram um contrato lá e eles vão receber bilhões. Essa é a realidade. Então, o país ele não se preocupou com uma política pública que realmente melhore, que tire a desigualdade, que acabe com a desigualdade. É a questão do SUS, gente. Ninguém é bem atendido na saúde. Ninguém está satisfeito com a saúde aplicada no Brasil. Mas é pior sem o SUS. É pior sem o SUS, mas o SUS não atende às nossas necessidades. Segurança pública nós não temos. E da mesma forma, essa questão do crime organizado, que tomou conta onde o Estado não vai. Ora, se o Estado não é competente, vai o quê? Vai o aproveitador. O crime organizado hoje ele ganha mais dinheiro no processo econômico do país do que se ele fosse traficar cocaína, maconha, essas drogas todas. Nem sei, acho que eu só não posso falar esse tipo de coisa no YouTube. Ora, o tráfico de armas, o tráfico isso não tá, vai chegar uma hora que não vai mais dar lucro. Mas o crime organizado está onde? Nas empresas de transporte público de São Paulo, do Rio de Janeiro, nas secretarias dos municípios, dos estados, na Câmara Federal, no Senado, porque eles financiam os senadores. Você tem um senador que ele é do PL, acho que ele é do PL do Piauí, não, ele é do PP do Piauí, que está sendo acusado, é claro que eu estou falando isso sobre hipótese, eu não tenho prova, mas um grande instituto de notícias de São Paulo está provando depoimento de um piloto de helicóptero que disse que fez transporte de malas de dinheiro para esse senador em Brasília. Ora, se um senador que tem que zelar pela lei, pela ordem, recebe dinheiro do crime organizado para facilitar, para ir lá na Agência Nacional de Energia e facilitar a instalação e a abertura de postos de gasolina, que falsifica gasolina, como foi esse escândalo agora essa operação da Polícia Federal sobre o mercado de capitais de São Paulo e os postos de gasolina. Esse crime organizado está mais organizado do que o Estado. O Estado perdeu o monopólio. Gente, isso equivale a dizer que o Brasil é uma Venezuela, que é um país. Né? A Venezuela, que vou falar daqui a pouco sobre a Venezuela, que aliás, hoje, desculpa, eu não falei sobre não dei um índice dos meus assuntos, né? É 28 milhões de pessoas, é exatamente 28 milhões e 100 mil pessoas que da população toda da Venezuela. É claro que tem muito venezuelano fora da Venezuela por causa da ditadura de Nicolás Maduro. Mas quem saiu da Venezuela foram os ricos, que podem sair. Os pobres estão lá na ditadura, não pode ter jeito. É a mesma coisa do Brasil. Quem mora na favela, onde o Estado esqueceu, onde o Estado não vai, é exatamente o pobre, porque o rico mora na Zona Sul, mora no plano piloto, mora nas mansões do Lago Sul, esse está pouco se lixando. Agora, quem mora nas periferias é que está sofrendo as consequências dessa violência. Você tem que comprar o gás dele, a net dele, tudo dele, e você está refém dessa desorganização. Isso é muito triste, é muito triste. Então, realmente espero que os políticos olhem para o povo, porque isso gerará um processo, gente, que o Estado vai perder a competência. Se já não tem, vai perder totalmente, vai virar bagunça. Essa é a realidade. A gente não pode confundir as coisas. Por exemplo, uma matéria que diz assim, o governador de São Paulo, que acho que é da Igreja Universal, obriga que os policiais vão ao culto da Igreja Universal.
Não é assim que vai se resolver o problema do Brasil. Se resolve o problema do Brasil desde que as religiões, as pessoas tenham a religião que quiserem. E uma escolha, mas não impor. O policial não pode ser obrigado a assistir, segundo informações, não estou acusando o governador Tarcísio de Freitas disso, mas segundo a grande imprensa, a polícia, os soldados da Polícia Militar de São Paulo são obrigados a ir ao culto da Igreja Universal. Isso não é a de segurança pública, nem é melhorar a segurança. Então a segurança é falta, é presença do Estado, mas presença com competência. Não como está fazendo o governador de São Paulo, dizendo que no dia que começar a falsificar a Coca-Cola é que ele começa a se preocupar. Como ele disse, né? Abro aspas e fecho aspas para o governador de São Paulo. É triste. Bom, falando de política, PT do Rio de Janeiro tem Neguinho da Beija-Flor e Benedita da Silva para o Senado. Gente, eu acho que o problema do Rio não é brigar entre Neguinho da Beija-Flor, de que eu sou fã incondicional, né? Quem não gosta de Neguinho da Beija-Flor? Esse é doente do pé. Quem não gosta de Neguinho da Beija-Flor ou é doente, ou é ruim da cabeça ou é doente do pé, como diz aquela música. Quem não gosta de samba, bom sujeito, não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Não sei de quem é a letra, que o YouTube encontre, mas não é minha, tá? Só tô cantando aqui. Porque Neguinho da Beija-Flor é um espírito iluminado, fantástico. Da mesma forma, eu também tenho admiração pela Benedita. Eu discordo das teorias, talvez de 100% do que ela pensa, mas é uma mulher que a gente tem que tirar o chapéu. Ela foi à rua, ela era empregada doméstica, foi à rua, brigou por direito, fez sindicato e lutou e se transformou numa política. E uma mulher negra, que é o negro no Brasil, é massificado, é humilhado, é desrespeitado. Todo mundo sabe disso, eu não estou falando besteira, porque é verdade. Todo mundo no Brasil é racista, né? Esse racismo, essa crueldade, essa maldade que temos com os negros, né? Então, Benedita da Silva, eu tiro o chapéu para ela. Então, os dois, né, têm potencial de simpatia, né, para vencer uma eleição. Eu acho que, eu não sei, não estou vendo pesquisa de Benedita da Silva, mas Neguinho aí não tem uma pesquisa sobre Neguinho da Beija-Flor, mas a simpatia que Neguinho da Beija-Flor tem deve ganhar muitos votos. Então, cabe ao Lula e ao PT do Rio de Janeiro separar essa briga entre Benedita e Neguinho e jogar os dois, né? Quem sabe tirar o filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que acho que é senador, né? Não, Eduardo não, eu não sei. Acho que é o Flávio, que é senador. Né? Então ele vai se candidatar e está considerando como a candidatura certa dele. Né? E tem o Romário, né? E tem outro lá, e tem outro. Então tem que. Eu acho que o PT tem que se arrumar e ver se melhora une-se com Neguinho da Beija-Flor e Benedita da Silva, porque os dois são ótimos, né? Para mim, sou fã dos dois e posso discordar de 100% dos pensamentos de Benedita da Silva, mas não posso tirar o valor que ela tem. Uma negra que lutou pelas empregadas domésticas, pela causa, uma causa muito injusta no Brasil, que há pouco tempo, né, foi uma emenda constitucional e uma lei que trouxe o direito às empregadas domésticas que eram tratadas como um ser insignificante, não tinha valor. Então veio uma emenda constitucional com parabenização, com trabalho, né, da Benedita da Silva, uma emenda constitucional que anexou, vamos dizer assim, atribuiu, né, os direitos aos empregados domésticos com muito respeito e com todo o direito e reparou uma injustiça em nosso país, né? Reunião entre embaixadores do Brasil e dos Estados Unidos foi produtiva. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também estou decorando o nome dele agora, porque o fake é o Amorim, né? Em reunião com o secretário de Estado, Marco Rubio, aconteceu em clima de respeito e com prováveis resultados positivos, né? O presidente Lula pediu o fim das tarifas e das punições aplicadas pelos Estados Unidos às autoridades brasileiras, né? Estadão 17/10 de 2025, em reunião com Rubio, Mauro Vieira pede reversão do tarifaço e de sanções. Ficou acertado também que dentro de poucos dias, pode ser ainda esse mês, o encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos. Isso é muito bom, muito interessante, porque essa aberração, essa tarifação, esse tarifaço imposto pelo Donald Trump, pedindo, né, que tirássemos do Bolsonaro, libertássemos o Bolsonaro,
e aplicou a lei Magnitsky, que é uma lei para ser aplicada a bandidos, a traficantes de droga, ele aplica a um juiz, né, que decide de acordo com a Constituição de outro país. Então, realmente é um desrespeito à soberania brasileira. Claro, isso teve a anuência do filho de Jair Bolsonaro, o traidor da pátria, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, junto com o neto do presidente Figueiredo, traindo o Brasil. Então, agora eu espero que o Donald Trump, que acho que doeu no calo do povo americano, o café subiu, e no Brasil gerou desemprego. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, o tarifaço dos Estados Unidos já gerou muito desemprego no Brasil no mês de agosto, né? Então, é triste a gente ver que a direita brasileira, né, trabalhando contra os trabalhadores, lutando nos Estados Unidos, traindo a pátria, pedindo que o governo americano aplique sanções. Então, o Eduardo Bolsonaro tem uma dívida de traição para o Brasil, que ele não pagará nunca. Calabá é pinto perto dele, né? Ele é pior do que Calabá. Vamos lá, agora outra notícia. Irmão de Lula é protegido na CPI do INSS. Segundo informações, a base do governo no Congresso Nacional conseguiu barrar a convocação de Frei Chico, que é o irmão do presidente Lula, para depor na CPI do INSS, né? Estadão 17/10/2025, base do governo consegue barrar a convocação de irmão de Lula. Como sabemos, a CPI do INSS apura aquelas fraudes, né, perpetradas contra os aposentados e pensionistas, principalmente dos mais pobres, né, dos trabalhadores rurais, aqueles que nem sabem quanto recebem, vão lá no caixa, um assistente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, ajuda ele pega aquele dinheiro, coloca no bolso, nem conta. Porque ele não sabe contar, ele leva para casa, entrega para uma neta, para uma filha, para que aquela pessoa administre, que geralmente são pessoas quase analfabetas ou analfabetas e têm medo de caixa eletrônica. Eu tenho esse exemplo na família, né? Então, é muito triste essa CPI. Não vai dar em nada, porque eu sei, é uma CPI que já acabou em pizza, o resultado é pífio, os depoimentos não vão trazer nenhum resultado. Vamos aguardar que a Polícia Federal, né, apure e indique realmente e entregue àqueles que for a justiça competente, para que elas tomem as medidas necessárias. CPI, você é contra a CPI? Não, CPI eu acho que, por exemplo, a CPI da Covid foi a melhor CPI do século XX, do Congresso Nacional. Mas essa CPI, pelo andar da carruagem, não vai trazer resultado positivo para o país. E daqui a pouco eles são esquecidos. Mas, de certa forma, não é certo tirar o irmão do presidente Lula simplesmente porque é irmão do presidente, não depor. O sindicato dele lá, a organização dele está envolvida, recebeu muito dinheiro e tal, então tem que investigar. Não estou aqui acusando nem o presidente Lula, nem o irmão do presidente Lula de fazer falcatruas, mas que se a instituição dele está envolvida, que seja apurado, que não, só porque ele é irmão do presidente não tem direito, não tem a obrigação de depor. Concordo que se ele tiver cometeu algum crime, que seja punido, independente de ser ou não irmão do presidente Lula, né? Outra coisa, já encerrando, eu vou encerrar, possível invasão da Venezuela pelos Estados Unidos é uma agressão inaceitável. Por mais que a gente não goste de Maduro, ou que a gente goste, até porque tem gente que gosta, né? Principalmente Bolsonaro. Porque o Maduro, né, nasceu lá com o Hugo Chávez, o primeiro brasileiro a apoiar o Hugo Chávez foi o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é um dos incentivadores dessa ditadura que está instalada na Venezuela. O pessoal da direita pode até negar, mas não. Você vai na história, o primeiro brasileiro parlamentar a se manifestar pela ditadura na Venezuela foi o senhor Jair Messias Bolsonaro. A gente não tem dúvida, não resta mais dúvida que não haja na Venezuela uma ditadura. Eu até já falei em vídeos aqui. Por quê, gente? Uma ditadura, ela não precisa de ser através de um golpe de Estado, como tentou Jair Bolsonaro. A ditadura, um principal sinal da ditadura é quando há apenas um poder, né? Que é no caso na Venezuela do Hugo Chávez. Por quê? O Hugo Chávez, ele pegou a Constituição, fez uma Constituição para ele, convocou uma Assembleia Constituinte
para fazer uma constituição para ele. Hugo Chávez andava com a constituição no braço, essa constituição é minha. Essa Assembleia Constituinte, como ela deu maioria a ele, revogou a Assembleia anterior e transformou a Assembleia Constituinte em bolivarianos, né, que trabalha por Simão Bolivariano, Simão Bolívar, foi um defensor da América. Ele queria a América independente, uma América sem interferência da Europa e dos Estados Unidos, porque éramos colônias, né, dos Estados Unidos, éramos colônias da Europa, éramos colônia da Espanha, de Portugal. E o Simão Bolívar vem essa questão e traz assim: eu quero uma América unida, toda a América unida, mas sem interferência do imperialismo. Então, por isso que essa teoria do Hugo Chávez é do bolivarianismo. Esse movimento, essa ditadura bolivarianista, não que Simão Bolívar fosse um ditador, ele pregava uma América libertada, né? Independente dos estados. Mas aí ele pega, o Hugo Chávez pega a Assembleia Constituinte, transforma na Assembleia Nacional, que lá é unicameral, só uma Câmara, não é como aqui que tem Senado e Câmara, né? E pega o Judiciário e também coloca os ministros bolivarianistas. Então ele domina o Congresso e domina o Judiciário. E ele tem muitos poderes. Então é uma ditadura na Venezuela. A gente sabe que ela tem a anuência do PT. A gente sabe que o Hugo Chávez é amigo de Lula. A gente sabe que o Lula fez de Hugo Chávez, deu ao Hugo Chávez recepcionou o Hugo Chávez no Palácio do Planalto. Ele não devia nem entrar no Palácio do Planalto, porque ele é um ditador, um carrasco, uma pessoa horrorosa. Mas Lula deu a ele uma condição de status, de chefe de Estado maior, e disse: olha, Hugo Chávez, aqui está o momento para você se limpar, vamos dizer assim, né? O Lula não falou essas palavras, é claro, mas para você mostrar para o mundo que você não é aquele ditador, aquela pessoa ruim que estão dizendo. E houve problema, foi uma convenção, foi logo no início do governo Lula, né, uma convenção que teve na América, e o Lula até se desentendeu com o próprio Chile, que também tem governo de esquerda, né? Não vamos falar da Colômbia, que a gente sabe que a Colômbia a Colômbia é um puxa-saco. A Colômbia sempre foi puxa-saco dos Estados Unidos, né? Onde tem o maior número de bases militares dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos, na Colômbia, né? A Colômbia realmente sempre foi americanista, né? O povo da Colômbia, não estou criticando o povo da Colômbia, mas a gente sabe que a Colômbia é americanista, né? E agora, mas tem um governo de direita, eu acho, né? E Nicolás Maduro, quando o Hugo Chávez morre, assume esse Nicolás Maduro. E o Lula apoia. O Lula apoiou essa eleição fraudulenta, porque o Lula pediu: mostre as atas. Ele não mostrou. A gente sabia que ele não ia mostrar e por isso os PT acabou. Agora, por que Lula apoia, gente? Pelo seguinte: porque o Hugo Chávez distribui terras para o MST na Venezuela. Segundo eu li uma informação nos jornais, né, que o MST ganhou muita terra na Venezuela. É claro, se o MST, que é o braço do PT, é um dos braços do PT, o governo pode ser contra. O PT apoia a ditadura de Nicolás Maduro. Mas mesmo assim, a gente não pode aceitar que o presidente dos Estados Unidos vá invada a Venezuela para romper, para tirar na força o governo venezuelano. Na minha opinião, quem tem que resolver o problema na Venezuela é o povo. O povo da Venezuela é que tem que decidir se aceita ou não o Hugo Chávez. As dissidências venezuelanas que saem da Venezuela, lamentavelmente, são as pessoas ricas que podem sair. Porque os pobres são humilhados. Como eu falei quando falei da violência, as pessoas não saem da favela porque não podem. Aí são humilhados pelo crime organizado, dominados pelo crime organizado, nesse Rio de Janeiro, nessa Venezuela brasileira, né? Da mesma forma, assim, agora que se os venezuelanos se puderem voltar para a Venezuela, começar a trabalhar, né, e redemocratizar o país, a gente consegue. Eu me lembro que no Brasil, na ditadura militar, era proibido os partidos políticos, eram dominados, só tinham dois, eram controlados pela ditadura, os sindicatos eram fechados, proibidos de se manifestar. Aonde é que nós fomos nos manifestarmos? Na igreja.
nas igrejas. Foram as igrejas, a igreja, principalmente a igreja católica, que deu chance de que a gente trabalhasse através das chamadas bases, eclesiais de bases, né? Me lembro o termo, não. E da própria teoria da libertação, que foi um movimento que deu ao povo brasileiro a possibilidade de começar a se organizar, e nós derrubamos a ditadura militar. Então, eu acho que da mesma forma é que tem que o povo venezuelano descobrir um meio, uma saída. Claro, eu acho que se os organismos internacionais puderem ajudar, que ajude. Agora, a interferência, como está fazendo Donald Trump, é inaceitável. Primeiro é o seguinte, gente, ele pega um barco e atira e joga uma bomba e afunda. 25 pessoas são mortas. Mas aquelas 25 pessoas tiveram direito a um juiz natural? Aquelas 25 pessoas efetivamente levavam drogas? Porque a Venezuela, a gente sabe que pode até ser que o Hugo Chávez faça parte lá, como eles chamam, daquele grupo terrorista. Pode até ser, eu não estou aqui acusando ninguém. Mas me diga uma coisa, a Venezuela, o comércio internacional de droga da Venezuela, perto de México, Bolívia, Brasil, porque o Brasil exporta muita cocaína, muita droga. Eu haja visto o Porto de Santos, né? Que eles põem até debaixo dos navios, nos cascos dos navios para exportar. Ontem mesmo prenderam um contador que tem um patrimônio enorme, disse que arrumou com a assessoria do Pablo Marçal. Ele ficou rico com a assessoria do Pablo Marçal, ensinou ele a ficar rico. Espero que o Pablo Marçal seja muito rico também, se ele ensina a pessoa a ficar rica, né? Então, não pode só pegar a Venezuela como está pegando o Donald Trump e enterrando a Venezuela, invadindo a Venezuela, para que o povo chegue a isso. Realmente é um absurdo. Ok, gente, olha, eu sei que o meu vídeo não foi assim do melhor, mas foi com muita informação, foi com muita precisão, e vale a gente refletir sobre isso, né? Eu falei aqui que o crime organizado domina a parte do Brasil, né? O PT no Rio de Janeiro tem 2 candidatos muito bons, que é o Neguinho da Beija-Flor e Benedita da Silva. A reunião entre os embaixadores do Brasil foi um sucesso. Irmão de Lula é protegido na CPI do INSS, e possível invasão da Venezuela pelos Estados Unidos em uma agressão inaceitável. Então fica aqui um bom final de semana para vocês, muita paz, muita saúde, e até a próxima. Até segunda, né?